Então, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Estão levando numa boa? Maravilha, 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 maravilha. Vamos lá então, rapaziada. Vamos para, se eu não me engano, a última semana. A última semana de aulas sobre o Segundo Reinado. Nós já estamos há um bom tempo falando de Segundo Reinado e começamos agora as últimas aulas sobre esse período, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a crise do Segundo Reinado. Tá? Os fatos, os acontecimentos que levaram à crise do Segundo Reinado, que vão levar aí à expulsão da família imperial brasileira e à proclamação da República, né? Depois da próxima aula, a gente vai falar sobre a abolição da escravidão e na última aula a gente vai falar sobre a cultura, né, as influências culturais no Segundo Reinado. Beleza? Vamos começar? Vamos lá então. Vamos começar falando sobre a questão militar. Tá? Os militares ganharam muita importância aí na segunda metade do século XIX, aqui no Brasil. Principalmente depois que o Brasil saiu vitorioso da Guerra do Paraguai. Os militares começaram a perceber que eles tinham mais poder, né, do que aquele que eles realmente desfrutavam no país. Eles podiam ter mais poder, mais participação política do que aquela que eles tinham, certo? Então, essa campanha vitoriosa deles na Guerra do Paraguai, a influência do positivismo francês. E o que é o positivismo francês? Vamos prestar atenção nisso. É um pensamento do Auguste Comte, que é um pai da sociologia, né? É ele que organizou aí as leis da sociologia e tudo mais. Ele pensa o seguinte, que todas as sociedades, tudo bem, o pensamento eurocêntrico e tal, mas vamos tentar entender. Ele pensa que todas as sociedades passam por 3 estágios, todas vão passar, todas. Aí que está um problema, né? Ele desconsidera várias outras características. Então, todas as sociedades passam por 3 estágios. O primeiro seria o estágio teológico, em que tudo que o homem observa ele explica através do sobrenatural, ou seja, através de Deus ou deuses. Né? O sobrenatural é que explica tudo o que acontece. Depois de passar por esse estágio, ele chega no metafísico, que é um estágio de transição. Ou seja, você já começa a pesquisar diretamente o fato, a realidade que está acontecendo, mas você ainda utiliza elementos sobrenaturais para explicar lacunas que você ainda não consegue. Tá? E depois desse metafísico, depois dessa transição, finalmente se chega ao estado positivo. Tá? É onde você consegue explicar todos os acontecimentos através de leis abstratas, ou seja, olha, isso acontece por causa disso, entendeu? Chove porque a água evapora, forma-se lá em cima, tá? E chove, precipita, né? Tem terremoto porque as placas, né, se movimentam e acabam roçando lá uma na outra, e aí tem o terremoto. Então, essas são leis que explicam coisas abstratas. Então, para Comte, todas as sociedades vão chegar nesse estágio positivo. Tá? Então, esse pensamento influenciou muito aqui o Brasil, principalmente o Exército também. Tá? E essa campanha vitoriosa e esse positivismo vão aproximar o Exército do republicanismo. Tá? Porque com a monarquia eles não estavam tendo o espaço que achavam que mereciam politicamente, né? E começam a se aproximar do republicanismo, do movimento republicano que prega aí o fim da monarquia, certo? Então o exército tira o apoio da monarquia, então a monarquia precisa do exército,
para se manter, para legitimar o seu poder, para legitimar, né, as suas vontades e tal. E sem o exército já fica, digamos, sem uma perna do tripé, fica capenga, né? Já vai começar a ter mais problema para governar. Uma coisa que vai aprofundar muito essa crise são esses dois casos. Tá? O caso Sena Madureira e o caso Cunha Matos. O que é o caso Sena Madureira? Um tenente-coronel, Sena Madureira, né, recebeu no quartel dele o Dragão do Mar. Era um jangadeiro que liderava um grupo de jangadeiros que não transportavam negros para o tráfico. Entendeu? Para o tráfico negro, eles se negavam a transportar. Era uma forma de luta deles. Era uma forma de protesto deles e de luta contra a escravidão. Eles não transportarem negros traficados. Né? E isso pegou mal, porque ele recebeu esse cara no quartel, e aí parece, a imagem que passou foi que o quartel e que o exército estava apoiando essa forma de protesto. E o exército sim já vinha se aproximando da questão abolicionista também, mas não pegou bem. O Sena Madureira foi enviado lá para o Rio Grande do Sul, só que lá no Sul o Deodoro da Fonseca se recusou a punir o rapaz, o Sena Madureira, e foi transferido para o Rio de Janeiro. Tá? O Deodoro da Fonseca foi transferido para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro foi recebido com festa. O Deodoro da Fonseca era muito querido nas Forças Armadas, era muito respeitado. Tá? E outro caso também foi o caso Cunha Matos, ou seja, desgoverno total aqui, né? Ninguém respeitou a vontade do imperador aqui nesse caso, porque o cara foi para o sul e ele tinha que ser punido aqui no sul, e o Deodoro, que era o comandante aqui do sul, não puniu esse cara, se recusou a punir. E aí o Deodoro foi transferido para o Rio de Janeiro. Aqui o caso do Cunha Matos é o seguinte: o Cunha Matos se envolveu numa polêmica na imprensa, tá? E foi preso, teve a prisão decretada. Por quê? Porque o ministro da Guerra já havia proibido qualquer manifestação política de militares. Eles achavam que os militares não tinham que se envolver em questões políticas, certo? Só que duas grandes personalidades, o Visconde de Pelotas e o Deodoro da Fonseca de novo, defenderam o coronel Cunha Matos e assinaram um manifesto em defesa da honra militar. Ou seja, o cara pode falar, dizer o que ele pensa, entendeu? Nada de ser preso por ter dado opiniões na imprensa. Você vê que o Deodoro da Fonseca já apareceu aqui, tá? Ele é um cara importante, e é por isso que ele vai liderar lá o golpe militar que vai proclamar a República. Tá? O movimento republicano que a gente falou ali atrás, o que é isso? Bom, os cafeicultores do Oeste Paulista também queriam mais representatividade das decisões políticas. Também, assim como o Exército, achavam que tinham maior participação porque eles é que tinham dinheiro. Tá? Além disso, queriam, o que eles desejavam? Uma descentralização política para que eles pudessem participar também das decisões, e uma modernização socioeconômica, modernizar a economia e a sociedade. Tá bom? Por isso criaram o Partido Republicano Paulista, o PRP, para poder participar mais ativamente da política no país, buscando esses objetivos aqui, certo? Então agora a gente já tem o exército, que é a força, se afastando da monarquia. A gente tem os cafeicultores, que são o dinheiro, que financia o governo. Então está ficando isolado, tá? E agora vai ficar mais isolado ainda com a questão religiosa. Vai comprar briga também com a igreja, que era também uma sustentação do império. O que acontece? Tinha uma bula sílabus. O que é bula sílabus? Bula são documentos que os papas, de vez em quando, editam, que vão nortear a conduta da Igreja Católica ao redor do mundo. E essa bula
pregava mais rigidez e firmeza na disciplina religiosa. Então, por exemplo, não queria maçons. Uma das determinações era não ter maçons na igreja, era expulsar os maçons, por exemplo. Então o bispo de Olinda, aqui no Brasil, foi lá e colocou em prática. Expulsou os maçons da igreja. Só que no Brasil, cara, todo mundo era maçom. Quer dizer, todo mundo tinha muito maçom no Brasil. Da elite, inclusive o imperador, o próprio imperador era maçom, né? E aí o que acontece? O imperador, como maçom, não deixou isso acontecer. E ele tinha, de acordo com a Constituição de 24, o direito ao padroado e ao beneplácito. Tá? O que é o padroado? O padroado, ele tinha o direito no Brasil de escolher bispos, né, e clérigos para determinados cargos do país. Aí ele podia escolher, tinha essa prerrogativa. E o beneplácito é o seguinte: as decisões do Papa só valem no Brasil se o imperador der ok. Se ele permitir, isso é o beneplácito, né? Não vale automaticamente. O imperador tem que falar, não, beleza, pode aplicar aqui. Então, ele não aplica. O que ele faz? Prende 2 bispos de Olinda que tinham posto em prática essa bula sílabus no Brasil. Só que ele percebeu o problema que deu e anistiou esses bispos depois. Só que aí o estrago já estava feito. A igreja não gostou nada disso e se afastou também de Dom Pedro II. Então a gente está vendo que Dom Pedro II teve aí, né, um afastamento, a perda de apoio do exército, dos cafeicultores e da igreja. Aí, meu camarada, fica difícil governar. Né? Foi só uma questão de tempo, ele ainda vai se envolver na questão abolicionista, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele vai ter um problema e vai acabar sofrendo golpe e vendo a república ser proclamada. Beleza, minha gente? Então é isso, tá? A gente vai se falando. Eu quero que vocês façam os exercícios que são propostos, quero que vocês anotem suas dúvidas na aula e tragam para nossas lives de terça. Maravilha? Então beleza, rapaziada. Um grande abraço para vocês, tá? E vamos que vamos. Daqui a pouco a gente se vê, tá? Valeu!